Sol foi expulsa do BBB. Vocês já devem estar sabendo disso porque a expulsão foi anunciada mais cedo. Mas bora tentar fazer uma outra análise sobre o quanto a gente deve repensar nas nossas escolhas, sabe? E aí, por que eu digo escolha? Escolha em participar do BBB. E por que participar do BBB? É um programa que, para ela, já foi uma experiência ruim, né? Porque ela passou por situações, assim, horríveis no BBB. De edição... Acho que tem mais de 20 edições da dela para essa. Então, assim, foi um período onde falar sobre racismo e esses temas não era algo da mesma forma que as pessoas conseguem abordar hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito mais uma forma de vocalizar nossas questões sobre o racismo, sobre como o racismo afeta sua identidade, como o racismo afeta a sua parte geográfica, como o racismo é estrutural. Só que na época do BBB da Sol, sequer esses pensamentos eles eram colocados para toda uma sociedade. Não. Era algo muito mais nichado. Não é dizendo que não existiam pensamentos sobre a discussão do racismo. Existia. Só que não era da mesma intensidade que nós temos hoje. E mesmo hoje em dia, ele ainda não é debatido e fortalecido o debate contra o racismo da maneira que deveria ser. Mas esse é um tema para um outro possível vídeo. A questão é que, de lá para cá, parece que a Sol não fez uma autoanálise, uma autocrítica sobre a forma como ela se posiciona, a forma como ela vai falar com o outro, a forma como ela vê a situação, né? Porque a questão parecia pra gente que assim, pô, Ana Paula representa a personificação de alguma pessoa que já fez um mal pra Sol. Mas isso cai por terra, porque o grupo da Sol era composto por pessoas brancas. Lá tinha a Sarah, né? Outra loira, e que estava mais alinhada com o pensamento da Sol. Ou seja, ela fez uma escolha de ir para o BBB, mesmo que da forma que a gente percebe é que nesse período ela não teve alguma rede de apoio ou procurou alguma terapia, não sei. Até porque trauma não se resolve da noite pro dia. Trauma muitas das vezes a gente vai carregar ao longo da nossa história. O que muda é a forma como a gente vai lidar com esse trauma, a forma como a gente vai agir quando a gente tem um gatilho desse trauma. Essa é a questão. E parece que a Sol não teve uma autoanálise, uma autocrítica de perceber que para ela e para os outros, ficar gritando, ter essa personalidade, né, que foi até uma fala do cowboy, tipo, se você é barraqueira, seja barraqueira, sabe? Mas é aquilo, tem que ser barraqueira na hora certa também. Porque eu não vou falar aqui, não vou fazer aqui a Santa falando que barraco não resolve, porque barraco resolve sim. Barraco resolve muitas questões, ainda mais nos setores públicos e privados. Né? A gente vê injustiça e quando a pessoa faz barraco lá, magicamente aparece uma solução. Né? Então é preciso ter estratégia. A Sol não teve estratégia desde o começo. Ela aceitou entrar no BBB. Ela escolheu um lado para tomar, escolheu dores para tomar e foi com o embate assim, sem olhar para os lados. A vilã era a Ana Paula e todas as pessoas que estavam à volta da Ana Paula e acabou. E é algo muito... que não só esvazia a pauta, mas é algo muito feio usar a cartada, sabe? De tipo, ai, eu sou uma mulher preta, você tá fazendo isso porque eu sou uma mulher preta, então, sabe? Não é só um esvaziamento de pauta, mas é de uma desonestidade. Mesmo que inconsciente dela achar que isso acontece, mas é desonesto. Porque ela percebe, né, dentro da cabeça dela, ela enxerga
um racismo para si, mas quando o Matheus estava falando, Matheus e os outros estavam falando sobre Ana Paula nunca seria amiga da Milena lá fora, porque ela nunca questionou, tirando a Ana Paula daqui, porque ela nunca questionou o fato da Milena não poder ser amiga da Ana Paula ou de qualquer outra pessoa. Se a Milena não fosse amiga da Ana Paula, ela seria amiga de quem lá dentro? Da Sol? Da Sarah? Do cowboy? Quem está no nível, né, para ter amizade com a tia Milena? A tia Milena, ela não pode ter amizade, a tia Milena não pode receber afeto. A tia Milena é um ser, um indivíduo que não tem a possibilidade qualquer de ser admirada, de ter carinho, de ter compaixão dos outros. Em nenhum momento acendeu nela do tipo, pô, por quê? Mas por que a Ana Paula não pode ser da tia Milena? E aí reverter o discurso para... Tá bom, se a Ana Paula não seria amiga da tia Milena, quem aqui seria amigo da tia Milena? E por que a tia Milena não pode ter escolhido a amizade da Ana Paula? Porque uma tem que estar sobre a outra. E isso é uma questão de falta de crítica, falta de uma análise não só interna, mas externa. E isso pode se tornar triste, pode se tornar desonesto, pode se tornar algo ansioso, um gatilho para as pessoas, mas no fim ela fez uma escolha de entrar no BBB sem uma inteligência emocional, sem uma autocrítica, uma autoanálise, sem uma estratégia, e achou que ser a mesma pessoa, do mesmo modo, sem qualquer tipo de mudança no comportamento, significaria que estava ok para ela. Que o público ia amar e acabou. Sabe que ali é um reality, né? E ali você vende para o público um reality, você vende um show para o público. É um programa de TV. Eu não sei, o que me pega são duas questões. Primeiro, por que ela tinha tanto problema com a Ana Paula? Por quê? E o outro, quanto tempo que ela teve do convite até a estreia do BBB? Pra gente entender, porque assim, se foi em cima da hora, ok, pô, não tem como ela fazer uma terapia, uma autoanálise, uma autocrítica, sendo que ela carrega o mesmo pensamento de 20 anos. Não tem como a pessoa mudar, sabe? Não tem como ela criar mecanismo de defesa que não a exponha e nem expõe os outros em um curto período de tempo. Não tem como. Mas assim, e dentro do discurso dela, pelo menos até agora, eu não acessei vídeos dela pedindo desculpa, mas é sempre ela, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter feito isso. E até no discurso que ela faz lá no... Gente, esqueci o confessionário, né? Quando ela é expulsa e tudo mais, ela tem ali um momento de falar, né, para o público, e isso é exposto durante o BBB, enfim, nas redes sociais. E ela fala que não queria ter feito isso, que o BBB é um programa de muita pressão, que estavam provocando ela, sabe? Então, a gente percebe que nesse discurso existe não uma autocrítica e uma análise do tipo, poxa, eu errei, mas eu não queria ter feito isso, porque eles fizeram isso pra mim, eles fizeram aquilo. Gente, será que ela, enquanto uma mulher adulta, formada e com muitas experiências, consegue ser tão manipulável assim? Tão influenciável? Para que ela não consiga sair de si em algum momento e observar o eixo? Gente, a Sol não tem 18 anos, 19, 20. A Sol ainda, sabe, ela já passou por muitas experiências, então ela tem
Pelo menos a gente esperava que ela tivesse o mínimo de noção que até no momento onde ela sofresse as consequências dos próprios atos, ela pararia e iria refletir, pô, realmente, galera, eu fiz uma cagada, isso e tudo mais, porque eu tenho certeza que nem agressão ela vai reconhecer, vai continuar com essa pauta da Ana Paula, vai ser igual a Sara, vai vir aqui pra fora, vai ficar assim com a Sara, as duas vão alimentar essa intriga pela Ana Paula, porque parece que pra elas é uma injustiça o que aconteceu no BBB, sabe? Elas falavam o tempo todo, nossa, como que as pessoas não percebem isso? Nossa, ela faz isso, ela é diabólica. Não falaram isso, mas enfim, é como se fosse. Ah, ela é muito diabólica, as pessoas não percebem isso, ela é má, ela é vil, sabe? Gente, a Sara, mesmo com o Gil falando, com a Ana Maria Braga falando, a Sara, ela não vai largar o osso. E vai acontecer a mesma coisa com a Sol. Mas eu ainda acho que pode ter uma reviravolta com a Sol por uma questão de... Acho que o próprio programa deve fazer ali, porque a Sol tem uma... Pelo que dá pra perceber, também tem uma questão psicológica por trás, mas isso não justifica nenhuma das atitudes dela. Só que o programa não vai deixar, enfim, ela ser odiada ou, enfim, menosprezada, humilhada, não vai. Não sei o que o programa vai fazer, mas eu espero que a Sol tenha uma reviravolta de, nesse momento, ela procurar fazer essas análises sobre si e sobre a sociedade, porque a sociedade é racista, a sociedade não vai mudar, não vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, provavelmente a gente não vai nem estar viva para ver a sociedade mudar, e os nossos traumas, eles não vão sair, os nossos traumas, eles continuam e às vezes são ativados com alguns gatilhos, e a terapia, a ajuda psicológica não é para tirar esses traumas de você, mas é para ajudar a conviver com esses traumas e entender que você pode estar sofrendo, você pode estar sentindo, mas você tem que pensar no que você vai fazer a partir desse sentimento, a partir desse gatilho que foi ativado. A gente tem que pensar na ação, né? E aí, infelizmente, geram consequências, né? E é isso. Não foi estratégica, talvez tenha perdido uma ótima oportunidade, mas eu acho que dá sim pra ela tentar alguma coisa, sabe? Porque, infelizmente, ela era o tipo de participante que faria muito sucesso, talvez sucesso, ou que daria muito mais evidência e continuaria na Fazenda. Infelizmente. Mas ela ainda pode tentar, não vou nem dizer se moldar, mas lapidar quem ela é. Entenderam? Então, é isso. Não tem justificativa para os atos. E mesmo que tenha uma explicação, o momento agora é para ela refletir, analisar e, a partir disso, entender quais mudanças ela tem que fazer na vida dela.